Esse é o nosso penúltimo vídeo dessa série sobre teste de hipóteses. Olá, eu sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A ideia hoje é falarmos mais uma vez sobre teste de hipóteses no nosso penúltimo vídeo a esse respeito. E o tema específico hoje é a escolha do teste quando estamos tratando de testes envolvendo médias, tá? Então vamos lá para o nosso slide para ficar mais fácil de transmitir todos esses conceitos para vocês, ok? Vamos lá. Muito bem, então temos aqui a escolha do testes quando ele envolve uma média. E nós temos, a exemplo do que comentamos sobre as proporções, temos testes envolvendo a média de uma amostra, ou quando eu quero comparar duas médias em duas amostras, no caso de amostras dependentes ou independentes. Então, no caso de uma amostra, o que a gente faz? O teste T, é o teste T de uma média. Se nós temos duas médias, vindas de amostras dependentes, ou seja, foram extraídas das mesmas pessoas, tipo antes e depois, a gente faz o teste T pareado. E no caso de duas amostras independentes, quando o teste envolve uma média, nós temos um passo intermediário para seguir. Nós temos que fazer o teste F, que é um teste para diferença entre variâncias, e é ele que vai nos dizer qual dos dois testes nós vamos poder utilizar. Ou é um teste que envolve a variância agrupada ou variâncias separadas, tá? Então, existem dois testes T, para diferença entre médias e ele vai ter essa variação, ou teste T de variâncias agrupadas ou de variâncias separadas. Vamos lá para os nossos exemplos, então, para ficar realmente mais fácil e bem consolidados esses conceitos. Vamos começar com um teste de uma amostra, um teste T para uma média extraída de uma amostra. Então, vamos partir desse exemplo, que eu tenho uma hipótese que diz que a média etária dos nossos clientes, por exemplo, é inferior a 35 anos. Então, primeiro passo, desenhar a hipótese nula e a hipótese alternativa. Eu quero testar se realmente nossos clientes têm uma idade, uma faixa etária média abaixo de 35 anos. Essa é a nossa hipótese alternativa H1. A média etária é menor que 35. E com isso, eu tenho a hipótese nula que diz o contrário, que essa média etária é maior ou igual a 35 anos. Ok? Lá na nossa planilha de Excel, planilha que vai estar disponível para vocês a partir do próximo vídeo, que eu vou falar justamente sobre essa planilha de cálculo, a gente entra com os dados, então a média objetivada qual que é? Na primeira célula ali é 35 anos, mantemos aí a nossa significância em 5%, fizemos aí uma pesquisa com, sei lá, 120 pessoas, a média deu 32 e o desvio padrão 8. A planilha já nos fornece a estatística de teste T e também o valor P. Como o valor P é inferior a 0,05, inferior ao nível de significância, a gente rejeita a hipótese nula e com isso comprovamos a hipótese alternativa de que a idade média das pessoas, dos nossos clientes, é realmente inferior a 35 anos, ok? Muito bem, vamos para o próximo exemplo, que trata agora de duas amostras, e o primeiro que nós vamos falar é das amostras dependentes, fazendo um teste T pareado. Então, o nosso exemplo envolve, por exemplo, um painel de famílias, 30 famílias aí, onde a gente está acompanhando as despesas, por exemplo, dessas famílias. E existe a hipótese de que as despesas de desse painel, aumentaram no último mês, de um mês para o outro. Então, o que eu faço? Eu tenho primeiro as hipóteses, o desenho da H1 e da H0. A hipótese que eu quero testar é que a média depois, ou seja, do mês, a mais recente, ela é maior do que a média antes, do mês anterior. E aí, o que eu faço? Eu vou lá na planilha, nesse caso, a planilha pede os dados brutos, Você tem que entrar com todos os dados que você levantou das 30 famílias e ele mesmo calcula todas as médias e todos os indicadores
Tá? E aí o que acontece? Ele te fornece, né, o nível de significância já era 5%, está lá mantido, a estatística T, o valor P. O valor P é menor do que a significância, então eu rejeito a hipótese nula e aceito, comprovo, né, a hipótese alternativa, ou seja, a média de gastos depois, ou seja, depois nesse período, né, de 2 meses, ela realmente é maior do que a média de gastos antes, ok? O terceiro exemplo, ele envolve aquelas duas médias extraídas de amostras independentes, então eu tenho que fazer um teste F antes. Então, qual que é o nosso exemplo? Vamos supor que eu fiz uma avaliação da qualidade, da percepção de qualidade de um produto, de uma marca, num ano e depois fiz no ano seguinte. Tá? Então são amostras independentes e essa é a minha hipótese. Como é que eu desenho essas hipóteses? Que a média atual ela é maior do que a média anterior. Por quê? Porque a percepção melhorou. E com isso a hipótese nula fica o contrário, né? Ou seja, a média atual ela é menor ou igual à média anterior. Tá certo? Só que, no caso das amostras independentes, eu tenho que fazer um teste antes, o teste F. E ele parte também de duas hipóteses, H0, a hipótese nula, de que as variâncias são iguais, e a hipótese alternativa de que as variâncias são diferentes. Então, o que a planilha de cálculo pede, que nós vamos falar dela no próximo vídeo? Ele pede o tamanho da amostra e o desvio padrão da média de cada uma dessas amostras. Só isso que ele pede. Ele já te retorna se aceita ou não a hipótese nula. E no caso aqui, estamos aceitando a hipótese nula e a gente vai então utilizar o teste de variâncias agrupadas. Fazendo o teste, entrando com os dados, né, nessa planilha específica, o que acontece? Eu vejo aqui que o valor P ele é inferior ao 0,05, é inferior à significância e com isso eu rejeito a hipótese nula, aceito, comprovo a hipótese alternativa de que realmente a média atual é maior do que a média anterior, ok? Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se você não é um inscrito no nosso canal, eu recomendo que você se inscreva, acione o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que a gente já está preparando para você, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.